Hora que aparecer. Boa noite a todos. Estamos aqui começando a nossa live. Queria, em primeiro lugar, agradecer aos convidados que estão nos assistindo aqui no YouTube. É um grande prazer ter todos vocês aqui conosco nessa noite. Me chamo Ney, sou responsável pela diretoria operacional da Febrafar. E o objetivo dessa live hoje é falar um pouco sobre a digitalização no canal Farma, mas da perspectiva da distribuidora para a loja. Então, o grande enfoque é tratar um pouco sobre a digitalização, falar um pouco da visão dos nossos convidados, entender um pouco a visão dos nossos convidados em relação ao processo de digitalização a partir da distribuidora para a farmácia e da farmácia para o consumidor. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Chamo agora o meu colega Ivan Coimbra. Ivan, dá um recado para todo mundo aí. Seja bem-vindo. Obrigado, Ney. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sou Ivan Coimbra, diretor executivo da Bradilan. Para abordar esse tema que o Ney mencionou, a gente tem conosco dois convidados, que é o Vinícius Andrade, presidente da Bradilan e presidente do grupo Orgafarma, e o Edson Tamásia, presidente da Febrafar e da Farmarcas. Eu acho que os dois dispensam apresentações, né? Estão com a gente aí e conhecem bastante o mercado, e eu acho que tem muito a falar para a gente desse tema. Antes de passar a palavra para eles, né, eu queria só lembrar a vocês que as perguntas poderão ser feitas diretamente pelo WhatsApp. Vocês têm duas formas, uma é acessando o QR Code que está no canto superior direito da tela de vocês, e também, quem não quiser acessar pelo QR Code e diretamente no número, o número deve estar aparecendo aí, está aparecendo aí para vocês no YouTube. Tá? Então, Edson, está contigo a palavra e que a gente tenha um bom evento. Valeu, Ivan, obrigado, Ney. Então, o objetivo nosso aqui essa noite é poder falar um pouco para vocês sobre a perspectiva da digitalização. Nós temos, eu e o Vinícius, nós temos conversado muito a respeito do processo de digitalização. A gente tem passado por muitas perguntas a respeito desse assunto e numa conversa da Febrafar, juntamente com a Bradilan, nas nossas diretorias, nós resolvemos trazer esse bate-papo aqui com o mercado hoje, sobretudo para que a gente possa, neste momento, falar desse processo de digitalização a partir da nossa visão, a partir daquilo que nós estamos fazendo, a partir daquilo que eu, pelo menos naquilo que eu me preparei para falar com vocês hoje, daquilo que a Febrafar e a Farmarcas têm feito nesse processo de digitalização. Muitas vezes a gente fala sobre o assunto, mas provocado por terceiros e às vezes sobre a visão, uma visão que talvez não seja nossa ou uma visão que não é exatamente aquilo que nós acreditamos no processo de digitalização. Então, eu queria começar agradecendo a presença de todos, parabenizar o nosso Ney e o Ivan pela organização, pelo todo o cuidado que nós tivemos aqui nessa noite de hoje. Nosso objetivo na próxima hora e meia é discutir esse processo com vocês, e eu quero passar a palavra já para o Vinícius e agradecer a Bradilan pela parceria e, sobretudo, pelo momento de podermos estar aqui agora, Vinícius. E agora é contigo, irmão. Toca aí. Obrigado, Edson. Obrigado, Ney. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos aí pela presença, por estar aqui com a gente. Realmente esse é um momento importante para falar sobre um tema também importante, que é a digitalização. Como o Edson falou, esse é um tema que ele está muito vivo, ele está sendo muito discutido no momento, e a gente tem um entendimento com relação à digitalização que é um entendimento mais amplo do que muitas vezes ele é discutido no mercado. Muitas vezes se fala de e-commerce, muitas vezes se fala de coisas pontuais dentro da digitalização, e, na verdade, o processo de digitalização ele é um processo bem mais amplo, o processo de transformação digital ele é bem mais amplo dentro das empresas, e eu acho que a ideia do evento é exatamente trazer como que a distribuição, como que o varejo vem investindo e vem evoluindo nesse sentido.
Então, de novo, obrigado a todos. Parabéns, Ney e Ivan, pela organização do evento. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa... Ney, só me dá um toque, por favor, se está... Tá compartilhando já, Vini. Perfeito. Então, pessoal, eu vou falar um pouco da nossa visão de transformação digital dentro da distribuição farmacêutica. Confesso que quando a gente fala de transformação digital para distribuição, que a distribuição está no meio da cadeia, uma discussão um pouco mais complexa, porque quando você vai ler sobre e estudar sobre modelos de transformação digital, 95% do que é apresentado, das iniciativas que existem no mercado de transformação digital, pelo menos as que são vendidas, as que aparecem, elas são muito focadas no consumidor final, são muito focadas na experiência do shopper, e tem muito pouca coisa de estudos, de iniciativas para a transformação digital para o meio da cadeia, para o atacado, para a distribuição. Eu lembro bem que num dos eventos que a Bradilan e a Febrafar fizeram juntos no ano passado, que é a nossa conferência de líderes, a gente teve uma palestra bastante importante com relação à inovação, com relação a projetos de tecnologia, e eu lembro que eu perguntei para o professor se ele tinha algum exemplo de implementações dessas novas tecnologias de inovação para a distribuição. E ele realmente também não sabia, não tinha nenhum exemplo. Então, o que eu trago aqui o que a gente fez, o exercício que a gente fez foi olhar para dentro dos nossos distribuidores, para dentro dos associados da Bradilan e levantar quais são as melhores iniciativas de digitalização para mostrar o quão avançado a distribuição nessa questão de distribuição. E aí eu quero começar falando um pouco qual é o nosso entendimento com relação à transformação digital. A transformação digital hoje ela é discutida muitas vezes como se ela fosse a solução de todos os problemas, como se a digitalização fosse realmente o fim. Eu preciso digitalizar porque é o futuro. E, na verdade, o processo, o nosso entendimento de transformação digital, ele é uma frase bastante simples, que é um processo no qual as empresas fazem uso da tecnologia para melhorar o seu resultado. Então, a digitalização por si só, ela não é fim, a digitalização por si só, ela é um meio para poder chegar nos resultados da sua empresa. Então, olhando para onde a sua empresa está hoje e aonde ela quer estar, numa visão de longo prazo, 5, 10 anos, eu preciso olhar para dentro da minha empresa e olhar para onde eu quero estar nessa visão de longo prazo e olhar quais são os meus desafios, quais são as minhas dores, e aí entender como que a digitalização pode me ajudar nesse processo de chegar aonde eu quero na visão de longo prazo. Então, dos fins para os meios, olhando para quais são os meus desafios de longo prazo, e aí como a digitalização pode me ajudar a minha empresa a chegar nesse resultado de longo prazo. Então, a digitalização, ela não é uma digitalização, a digitalização, como eu disse, ela não é o fim, ela é um meio de chegar a um resultado de longo prazo, aonde você quer estar com a sua empresa, onde eu quero estar com a minha empresa. Então, essa é a nossa visão de transformação digital. E aí, trazendo para uma visão um pouco mais prática sobre o que realmente tem sido implementado em termos de transformação digital na distribuição farmacêutica, antes de trazer o detalhe disso, eu acho que é importante falar um pouco da abrangência e do modelo de negócios da Bradilan, porque a Bradilan, nós somos 81 grupos econômicos, 141 distribuidores associados, e com isso a gente tem distribuidores de vários tamanhos. Nós temos empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas. Então, cada empresa tem um grau de evolução com relação à digitalização, até de acordo com a necessidade que cada um enfrenta.
E aí, alguns estão mais avançados, outros mais intermediários, outros ainda menos evoluídos. Mas a gente vê como uma grande oportunidade o investimento na digitalização para poder trazer ganhos aí de resultados dentro da distribuição. Então, olhando para a distribuição em si, dentro do meio da cadeia, quando a gente olha para dentro de uma distribuidora e a gente olha para os setores, então, eu quero dar foco principalmente aqui em duas visões, em 3 visões. Então, primeiro, na compra, na venda e um pouco na questão logística, porque eu acho que são os 3 pilares mais importantes, aí, os 3 setores mais importantes dentro da distribuição. Quando a gente olha para dentro da área de logística de uma distribuidora, ela tem um patamar já bastante avançado com relação à tecnologia. É lógico que quando a gente vai para fora do Brasil, a gente vê distribuidoras muito avançadas, principalmente em termos de automação, mas eu acho que a equação de fora é diferente da nossa equação aqui interna. A gente tem mão de obra barata, juros altos para financiar esse tipo de investimento, e o investimento em si só ele é muito alto, enquanto fora a equação é inversa, mão de obra cara, juros baixos, investimento baixo. Isso viabiliza um modelo de maior automação fora, mas dentro da realidade do Brasil, a gente tem bastante tecnologia para poder trazer melhores resultados, sempre olhando quais são os fins, quais são os resultados que a logística precisa entregar para poder trazer o melhor resultado para a empresa. Então, a gente tem WMS avançado para poder fazer toda a gestão de estoque, tudo isso apoiado por um modelo de radiofrequência, modelo de digitalização logístico para poder fazer todo o acompanhamento de entrega, gestão das entregas e iniciativas também com relação à automação, como pick-to-light e esteiras automatizadas. Então, a gente tem uma evolução interessante com relação à questão logística. Quando a gente olha para todos os outros setores, também temos tecnologias e ferramentas usadas, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, com relação à gestão de crédito. A gente tem plataformas de gestão de crédito que são usadas em alguns estados para compartilhamento de informações sobre crédito de clientes, para que a gente possa tomar realmente a decisão correta com relação à gestão de crédito. Então, os outros setores também têm, e tudo isso apoiado, suportado de uma forma mais ampla pelos BIs. Então, os BIs, para poder a gente realmente ter o acompanhamento dos resultados, o acompanhamento da gestão de todos esses setores e de todos os resultados da empresa. E aí eu quero dar um foco, já que a gente está aqui falando e a maior parte do público que está aí assistindo são ou indústria ou varejo, eu quero dar um foco mais forte com relação ao processo de compra e ao processo de venda da distribuidora, para que a gente possa até refletir em qual momento a distribuidora está, em qual momento a indústria e a farmácia também estão em relação à distribuição. Então, quando a gente olha para o processo de compra da distribuidora, a gente ainda encontra um modelo de várias indústrias, um modelo relativamente antigo, que é o modelo onde o gestor da indústria ele é praticamente um tirador de pedido, ele é praticamente um auxiliar de faturamento, onde ele pega o pedido na distribuição e ele entra no sistema, digita o pedido, fatura, depois liga para ver se o pedido foi faturado. E esse modelo é um modelo que, além de tomar 50% a 60% do tempo do gerente, ele é muito suscetível a erro humano. Então, hoje, das iniciativas que a gente tem com relação ao processo de compras e que funcionam muito bem, primeiro, EDI de compras. Então, sistema da distribuição conversando com o sistema da indústria automaticamente, o pedido que é gerado, ele é gerado automaticamente para dentro da indústria e o tempo do gestor do laboratório, seja ele representante ou seja ele gerente, ele é 100% utilizado para poder fazer o que a gente chama aqui de gestão compartilhada. E aí a gente tem em algumas distribuidoras o que a gente intitulou aqui de portal da gestão compartilhada, onde o gestor da indústria, que antes só digitava pedido, perdia muito tempo com isso, ele não perde mais tempo com isso, e ele realmente investe o tempo dele em ajudar o distribuidor a fazer a gestão do negócio.
Então, pensem comigo que uma distribuidora, em média, vai ter uns 5.000 SKUs. Por maior que a equipe de compras ou de gestão de produtos da distribuição seja, essa equipe não consegue olhar todos os SKUs, olhar todos os resultados para ver como está performando SKU por SKU. Dentro de um cenário de gestão compartilhada, onde o gestor da indústria ele tem acesso a todas essas informações que estão listadas aí, projeção de resultado, curva de vendas, ele pode fazer realmente a gestão do resultado do distribuidor. Então, eu como gestor da indústria, eu não me preocupo com o envio, mas me preocupo em ajudar com o envio do pedido, mas me preocupo em ajudar a distribuidora a fazer a gestão do resultado. Eu vejo como está a projeção de resultados dele, se a projeção de resultados não está legal, eu vejo as curvas de venda por produto, para identificar onde estão as oportunidades, eu olho o estoque para poder identificar quais são produtos que têm ruptura e que estão projetando ruptura. Com isso, eu posso pedir prioridade no faturamento dentro da indústria para que essas rupturas elas sejam eliminadas o mais rápido possível. Eu consigo acompanhar as campanhas, positivação, enfim, todas as informações que são realmente relevantes para o gestor da indústria ajudar a distribuição a ter um melhor resultado. Consequentemente, ele vai ter também um melhor resultado. E a segunda iniciativa que a gente já vê em alguns distribuidores é um app de capacitação. Então, o gestor, o gestor da indústria, além de fazer essa gestão da distribuidora, essa gestão compartilhada com a distribuidora, ele pensa em como eu posso levar o conhecimento para a equipe de vendas da distribuidora, e aí através de um aplicativo ou de um portal, como eu posso levar conhecimento para que a equipe da distribuidora possa vender melhor. Então, eu jogo conhecimento que muitas vezes está retido na indústria e ele só é passado por treinamentos pontuais, eu jogo essa informação para dentro do tablet ou do celular do representante ou do televendas, ou enfim, de quem está realmente gerando o negócio. Então, o gestor da indústria ele passa a fazer a gestão compartilhada e a se preocupar com a capacitação da equipe da distribuidora, tudo dentro de plataformas digitais para poder, de novo, olhar para o resultado e melhorar o resultado da distribuidora. Quando a gente olha para o outro processo, que é o processo de vendas, esse com certeza é o processo onde a distribuição está mais avançada. E eu chego a dizer que a distribuidora, nesse processo, é o elo da cadeia que realmente está mais avançado, porque a distribuidora ela tem um modelo de negócios que é extremamente multicanal. Então, a gente até brinca que a palavra omnichannel é uma palavra relativamente nova, e quando a gente olha para a distribuição, a gente vê que a distribuição ela é omnichannel já há muitos anos, porque ela consegue, através de vários canais de venda, oferecer um atendimento e uma experiência extremamente completa para a farmácia. Então, o representante, como pilar principal, com o sistema de força de vendas, ele, na abordagem da farmácia, ele sabe como trabalhar o modelo presencial, como trabalhar se essa farmácia ela é uma farmácia que funciona através de televendas, se é uma farmácia que gosta do modelo de pedido eletrônico, se é uma farmácia atendida pelas indústrias com um modelo de operação logística, então ele pode fazer todo o apoio e o trabalho junto com a operação logística, com a equipe de operação logística dos laboratórios, e dentre outros, né? E aí tem o mobile para dar mais praticidade para a farmácia, tem os próprios EDIs de compras diretas, assim como eu falei dos EDIs de compra da distribuição, tem os EDIs de compra das farmácias para não precisar de interação humana, tem as plataformas de compras das farmácias, assim, por exemplo, como o SIC da Febrafário, da Farmacas, e tem aplicativos de relacionamento e de informações que a distribuidora leva para a farmácia para ajudar a farmácia a se estruturar, a ter mais conteúdo e a se preparar também
mercado para esse nível de competição. Então, a distribuição aborda e traz um perfil de venda bastante completo e que é muito forte na multicanalidade para poder atender bem a farmácia e oferecer para a farmácia uma experiência que seja completa com relação à compra e venda. Lógico que esse modelo é um modelo que tem muita oportunidade ainda para evolução. Então, a gente ainda tem, quando a gente olha para a força de vendas e representantes, a gente ainda tem representantes que acham que é ele que precisa ser o gerador da demanda, que ele não precisa do suporte do televendas, que ele não precisa do suporte do pedido eletrônico. Esse é um vendedor do passado, ele precisa se adaptar às novas realidades, aos novos modelos e usar a digitalização aí para poder melhorar o resultado dele. Essa é uma das oportunidades. E a outra oportunidade que eu vejo é como trazer cada vez mais informação, cada vez mais dados e mais informações para decisão de compra e venda para dentro desse modelo, para dentro dessas ferramentas que a distribuidora tem para oferecer para a farmácia. E aí, para concluir a minha parte e passar a bola para o Edson para falar um pouco da farmácia, eu acho que tem uma reflexão importante quando a gente fala da cadeia farmacêutica. Eu acho que existem muitas iniciativas que são muitas vezes individualizadas. Então, às vezes, tem uma iniciativa da indústria para o consumidor final, às vezes tem uma iniciativa da indústria para o distribuidor, da farmácia para o consumidor final, e muitas vezes essas iniciativas digitais elas não se conversam, enquanto se elas se conversassem, elas com certeza teriam um resultado bem melhor. Então, a reflexão que eu coloco com relação à digitalização dentro da cadeia é como que a gente pode usar essa convergência de todos os canais através da digitalização para que a gente tenha realmente um melhor resultado dentro da cadeia. Então, da indústria para a distribuição para a farmácia, os 3 elos, pensando lá no consumidor final. Como garantir que o consumidor final vai ter realmente uma experiência realmente de qualidade, realmente ela vai ter uma jornada de compra que vai ser positiva, envolvendo todos os elos da cadeia, porque se todos os elos da cadeia não estiverem envolvidos, muitas vezes essa experiência ela não vai ser completa. E aí, eu termino a minha parte para passar para o Edson e depois a gente fazer um debate com uma reflexão que eu acho que é extremamente importante, porque quando a gente fala de experiência do cliente, eu acho que a pior experiência que uma empresa pode oferecer para o seu cliente é não ter o produto que ele procura. Então, muito dinheiro é investido no consumidor final, em impactar o consumidor final, em empregar uma boa experiência para o cliente, mas muito desse dinheiro é jogado pelo ralo, porque quando o consumidor final chega na loja ou chega na farmácia, muitas vezes ele não encontra o produto que recebeu tanto investimento da indústria, ou da distribuição, da farmácia, dentro da cadeia. Então, vamos olhar com mais carinho, vamos unificar as iniciativas de digitalização dentro da cadeia para que a gente possa realmente oferecer e garantir que o produto vai estar lá na ponta, que o produto vai estar para garantir uma experiência completa do consumidor final. Bom, esse é o recado que eu tinha para falar para vocês, é um recado bem rápido para que a gente possa evoluir e ter um debate aí com relação a esse tema. Beleza, Vinícius, parabéns pela apresentação, muito legal. Antes de eu passar para a minha apresentação, eu queria só fazer uma pergunta para você rapidinho, e ela tem muito a ver não só com o processo de digitalização, mas com o momento atual que nós vivemos, que é um desafio absolutamente inédito para todos nós, o quanto que nós estávamos ou estamos preparados para as transformações digitais e sobre os níveis de exigência que a gente tem neste momento em relação
desse momento de exigência em relação às transformações digitais para a adaptação dos nossos negócios na cadeia como um todo. Eu tenho assistido e participado aí com vocês, hoje mesmo participei contigo da convenção digital que você fez com a sua equipe, a partir de um processo de digitalização, tenho participado de outros, mas tem um fator importante para nós, que eu vi ali, vocês atendem 71 mil farmácias no Brasil, ou seja, praticamente a totalidade. É certo dizer que vocês atendem modelos dos mais distintos possíveis. Como é que foi, ou como é que tem sido o desafio desse processo de distanciamento maior das equipes com essas farmácias, sobretudo a farmácia independente, a farmácia que tem um nível de acesso menor à tecnologia nesse momento que vocês estão vivendo? Edson, essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala de Brasil, a gente fala de praticamente 80 mil farmácias, e muitas dessas farmácias, a maior parte ainda continua não recebendo a visita do distribuidor e a visita da indústria. Então, mais do que nunca nesse momento, é importante a gente usar essa multicanalidade que o distribuidor tem para conseguir atingir a farmácia e conseguir levar bons negócios para a farmácia, né? Então, a gente sempre fala que o nosso representante na distribuição do distribuidor da Bradilan, o representante é um pilar extremamente importante, porque ele tem um trabalho consultivo no ponto de venda, né? Ele realmente leva valor para a farmácia. Mas não só ele, mas esse representante, ele precisa entender que para conseguir atingir todas essas farmácias, principalmente nesse momento de distanciamento social, ele precisa usar da tecnologia. Então, ele precisa usar do pedido eletrônico, ele precisa usar do WhatsApp mesmo como uma ferramenta de venda, mas de uma forma que ele agregue para a farmácia. Então, levando conteúdo, ajudando a farmácia independente, que muitas vezes não tem informação sobre o momento. Então, mandando para ele informações importantes sobre mudança de mix, sobre mudança de consumo, enfim, agregando para ele, para a farmácia independente, para que ele possa realmente ser manter esse pilar de consultoria para o ponto de venda. Legal. Vinícius, deixa eu compartilhar aqui uma apresentação minha. Eu vou falar um pouco sobre a nossa transformação digital, aquilo que eu entendo de transformação digital. Assim que eu terminar a minha apresentação, a gente volta por um bate-papo. Pode ser? Perfeito. Vou pedir aqui, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Ok? Beleza? Ok? Bom, e esse foi um dos principais objetivos que a gente resolveu fazer esse evento, para poder conversar com o mercado e para que a gente pudesse se comunicar. Eu vou me comunicar e falar sobre transformação digital a partir da nossa ótica, a partir de como nós, da Febrafar e da Farmarcas, como é que nós estamos trabalhando transformação digital, porque, no fim do dia, a gente pensa e a gente responde muito a essa questão da transformação digital como se transformação digital fosse e-commerce e prescrição eletrônica. Eu, possivelmente, nesses últimos 90 dias, eu devo ter respondido essa questão, essa pergunta sobre esses assuntos, muito mais do que 90 vezes, muito mais do que uma vez por dia. Hoje mesmo, numa entrevista que eu estava dando para uma revista, esse assunto foi abordado e a visão sobre a transformação digital, inevitavelmente, ela passa pelo e-commerce, porque a impressão que se tem sobre o assunto é que nada estava acontecendo e agora o e-commerce está aí, ele tá crescendo, ele está em alta, então você tem que ter um e-commerce se você quer ser digitalizado. Eu queria só, antes de apresentar qualquer coisa aqui, só dizer o seguinte: e-commerce realmente, pelo que me consta e pelo que os institutos de auditoria mostram, ele triplicou de tamanho, mas ele saiu de 0,5% para 1,5% do volume total do mercado farmacêutico.
não que ele seja desprezível, 1,5% do mercado é relevante, mas ele não é o fator primordial da transformação digital que nós entendemos. No dia 17 de março de 2020, nós tínhamos uma apresentação que eu ia fazer juntamente com o Cleiton, da Biolab, e o Sérgio Mena Barreto, no evento da Abradilan, do qual o Vinícius é presidente. Nós íamos participar de um almoço e falar sobre transformação digital. E nós estamos falando de um período, em 17 de março, onde nós não falávamos de coronavírus, onde nós não falávamos de pandemia, nós não tínhamos nenhuma noção do que ia acontecer. Na verdade, não era uma situação visível daquilo que nós vivemos hoje. E a transformação digital era o tema daquele evento. A transformação digital era o tema daquele almoço. Ou seja, se nós voltarmos no passado e recuperarmos palestras no YouTube de 2018 e 2019, a gente vai ouvir sobre transformação digital o tempo todo. A gente não pode achar que a transformação digital veio e vai acontecer somente porque nós estamos vivendo um momento de isolamento social. Acho que é muito raso fazer uma análise sobre esse ponto de vista. Então, eu queria falar para vocês da transformação digital a partir daquilo que nós estamos fazendo. E uma das coisas que eu queria já deixar claro para vocês, que para nós, quando eu vou dizer para nós, Febrafar e Farmarcas, o mundo mudou muito pouco. O mundo mudou muito pouco nesse sentido do desafio da transformação digital. Nós não tivemos que fazer grandes adaptações, até porque nós já fazíamos a transformação digital. Vou mostrar um slide aqui, na verdade eu vou mostrar 2 slides para vocês, que fazia parte dessa palestra que eu disse para vocês, da minha fala, que eu disse para vocês, do jantar, do almoço que nós faríamos na Abradilan no dia 17 de março. E essa frase aqui abria a minha palestra lá, meu bate-papo, que eu ia apresentar lá do que nós estamos fazendo. A transformação digital é um processo do qual as empresas se utilizam do que há de mais tecnológico na atualidade para aumentar a sua produtividade e, consequentemente, potencializar os seus resultados. Ela consiste num processo amplo, no qual a tecnologia passa a ocupar um lugar central na organização. Eu quero colocar isso porque eu acho que é importante essa reflexão para que a gente entenda que a transformação digital não é e-commerce. Não que e-commerce não pode ser, dentro do arcabouço de digitalização, um processo, mas ele não pode ser o único processo. O grande desafio, quando a gente olha para o processo de digitalização, eu vou olhar sobre o ponto de vista de uma farmácia e sobre aquilo que nós fazemos numa farmácia, que a farmácia ela começa muito antes, e a gente pensa em processo de digitalização querendo atrair esse consumidor, esse possível consumidor que está fora da farmácia. Esse possível consumidor para quem eu tenho que montar um e-commerce, esse possível consumidor de quem eu tenho que criar mecanismos de atração para ele. É óbvio que nós, como negócio, nós temos que buscar cada vez mais cliente e esse possível consumidor ele não pode ser desprezado. Mas o meu maior desafio e o maior desafio da transformação digital, e é dessa forma que nós estamos trabalhando desde sempre, e quando eu falo desde sempre, para quem está aqui do nosso grupo, quem é de Febrafar ou quem é de Farmarcas, nós fazemos lives, que agora a gente chama de live, até algum tempo atrás nós chamávamos de reunião de webinar, porque era a ferramenta que nós usávamos, desde 2012. A gente faz reunião não presencial desde 2012. Nós temos o processo de transformação nosso, da digitalização das nossas farmácias, muito antes do que nós estamos vivendo hoje. Nós não tivemos nós temos uma aceleração de determinados processos para captura desse novo consumidor, dessa pessoa que não frequenta ou não frequentava nosso estabelecimento, mas ele é muito
menor do que todo o esforço de que nós estamos fazendo para poder fazer com que o processo dentro da loja seja eficiente e, por consequência, e esse acho que é o maior desafio do varejo farmacêutico, eu imagino que o desafio de todo o negócio, mas o maior desafio do varejo farmacêutico, considerando que nós temos 80 mil farmácias, ou seja, nós temos uma sobreposição de estabelecimentos muito grandes numa mesma área geográfica, como que eu faço e quais são os processos que eu tenho que fazer para fazer com que este consumidor que já está dentro da minha farmácia, que já entrou por uma vez dentro do meu estabelecimento, que ele retorne novamente. Tá? Então, muito antes de eu digitalizar o processo para vender para quem está fora, eu tenho que digitalizar o processo para vender para quem está dentro. E aí a gente começa o processo de digitalização lá no nosso back-office, lá na nossa base, lá no nosso escritório, muito antes de eu pensar no cliente. O cliente é importante? Tem uma aceleração? Sim, mas a tecnologia não pode ser de cima para baixo. Ela não pode ser do cliente para dentro da loja, e sim da loja para o cliente. Ela tem que começar muito antes, eu tenho que ter muito mais informações. E como é que nós, de Febrafar, como nós, de Farmarcas, digitalizamos o nosso processo? Começando pelo processo administrativo, porque é improvável que a gente tenha sucesso, é improvável que a gente tenha eficiência administrativa, é improvável que nós sejamos competitivos se nós não tivermos um processo administrativo bem estruturado, onde que eu consigo entender indicadores, onde que eu consigo entender custos, onde que eu consigo entender o meu processo administrativo de tal forma que eu fique eficiente para poder vender mais. Tá? Como é que eu faço para que eu tenha uma adequação dos meus processos e dos meus indicadores, dos meus custos, para que eu possa ser relevante na área de atuação geográfica que eu estou. Então, o Radar, o PAI, que é o painel de aferição de indicadores, o GeoFusion como ferramenta de expansão, a Extranet, que é nosso sistema de comunicação com os nossos associados, são processos de digitalização que está dentro de casa, está dentro da Febrafar, está dentro da Farmarcas, muito antes de 2012, muito antes de 2020. Na verdade, eu estou usando 2012 como base, mas o PAI, que é o painel de aferição de indicadores, é um produto que tem 10 anos dentro do nosso processo de digitalização. Sem esse processo, sem eu conhecer os meus custos, sem eu conhecer o meu processo de gestão, é provável que eu não vou ter competitividade de preço para fazer com que esse consumidor que entrou na minha loja uma vez volte pela segunda vez. Então, eu começo o processo de digitalização lá na base, fazendo todo o processo administrativo. Na sequência, e aí dentro do processo apresentado pelo Vinícius, para nós, hoje ele é fundamental. Não só pelo processo de você ter uma economia, uma otimização do tempo do comprador, otimização da equipe, mas porque sem o processo de digitalização você não consegue ter o mix adequado, sem o processo de digitalização você não consegue ter o controle efetivo das compras. Então, hoje nós temos uma ferramenta, por exemplo, que é o SIC, o Vinícius até falou rapidamente sobre ele, Sistema Integrado de Compra, onde nós temos 100% do nosso processo de compra digitalizado, integrado com mais de 150 distribuidores do Brasil, e, por consequência, se nós olharmos por centro de distribuição, vai passar de 500 centros de distribuições, certo? Integrado com a indústria farmacêutica, com todos os provedores de sistemas que a indústria contrata, onde que a nossa farmácia, integrado com o seu sistema operacional, pode gerar um pedido de forma automática e enviar para o nosso sistema, que envia para o distribuidor e que faz todo o processo de envio e retorno em menos de 1 minuto. Isso é digitalização que já estava dentro de casa. Não adianta eu pensar no cliente se eu não pensar sobre isso. O nosso ACOD, que é o Acompanhamento Corporativo de Demanda, é um sistema
que nós capturamos hoje na nossa base e jogamos para dentro do BI, do nosso sistema de inteligência, aqui de tecnologia, 100% das notas das DANFs das nossas farmácias. Então, nós capturamos tudo que a nossa farmácia compra, por quanto que ela compra, de quem ela compra, e isso torna ferramenta de tomada de decisão, para nós sabermos exatamente o que nós temos que comprar e como que nós temos que comprar e qual que é a evolução que nós temos das parcerias com cada um dos nossos fornecedores. Então, imagina que é o seguinte, a gente tem aqui basicamente em tempo real, a gente não trabalha em tempo real, mas consegue trabalhar em D-2, em D-7 normalmente, até para ter uma certa segurança de transmissão, 100% da compra das nossas farmácias. Tá? Nós temos o Confiar, que é uma ferramenta de captura também da DANF, que serve para a orientação dos nossos estabelecimentos de uma forma individualizada, um monitor de condição comercial, que só é possível porque tudo isso está dentro do processo de compra. Então, nossa digitalização de compra também foi fundamental e tem sido fundamental para a gente pensar no processo de digitalização do nosso mercado. Mas, de novo, nada disso foi lançado em março de 2020. Nada disso foi lançado ou foi pensado em função da pandemia ou por causa do Covid. Nós já temos isso dentro de casa. O SIC é um produto que tem 10 anos. O Acode é um produto que tem 8 anos. E aí tem as derivações, a evolução desses produtos. Para que, a partir do momento que eu compro bem, eu administro com eficiência, eu posso ter um processo de venda melhor. E eu entendo que o meu principal desafio como lojista não é capturar o cliente lá de fora. Ele é um objetivo e a gente trabalha para isso e nós aceleramos esse processo, mas é fazer com que o consumidor que está dentro da minha loja volte novamente. O maior desafio não é colocar um cliente para dentro da loja. Colocar um cliente dentro da loja é só você fazer uma promoção que seja extremamente atrativa e o cliente consiga observar. Se você colocar um produto aí que é de grande consumo num preço extremamente atrativo, você coloca 10, 12, 15, 50 clientes novos dentro da sua farmácia. Como é que eu faço para poder fazer com que esse consumidor retorne, que é o grande desafio? Então, não adianta eu pensar em e-commerce se eu não tenho estruturado tudo que eu posso fazer para esse consumidor. E aí, a partir disso, eu acho que nós, na Febrafar, nós, na Farmarcas, temos processos que eles são imbatíveis, eles são inigualáveis. A começar pelo nosso programa de estratégia competitiva, que é o PEC, que a gente poderia chamar aqui de cartão do nosso programa de fidelidade. Hoje, o nosso programa de fidelidade, que ele também está conosco desde 2011, 2010, como sendo implementado e sendo evoluído e sendo melhorado, nós temos na nossa base 26 milhões de consumidores cadastrados, nós temos aproximadamente 6 milhões de consumidores, recorrência mensal de compra, 6 milhões de tickets sendo vendido por mês, tá? Que dá uma base bastante relevante e um faturamento de aproximadamente 400 milhões mês através desse programa. Claro que não adianta nada eu pensar que agora eu vou digitalizar e vou montar um programa de fidelidade do dia para a noite. É preciso que a gente esteja estruturado e, por isso, esse processo e essa jornada de digitalização começou muito antes. O que nós fizemos nesse momento para acelerar, para colocar numa esteira de aceleração, uma forma mais estruturada, o projeto ou o programa para que eu pudesse também buscar esse consumidor que eventualmente não está podendo voltar na loja porque está circulando menos, porque ele não está tão presente. Nós já tínhamos o aplicativo, e ele é uma ferramenta de comunicação e de relacionamento com os nossos consumidores do programa de fidelidade, e o que nós fizemos no app foi acelerar esse processo. Acelerar. Nós evoluímos o processo, nós evoluímos o produto, nós melhoramos a qualidade, e eu consigo hoje conversar com esses 26 milhões de consumidores através de um aplicativo
que é só um processo de aceleração, mas que já existia, talvez um pouco menos utilizado, mas ele já existia muito antes de 2020. Ele existia muito antes de 17 de março. Eu não tive que sair reinventando e achar que agora eu tenho que criar um e-commerce correndo. Dentro desses processos todos, de estruturação de venda, o processo analítico da gente entender quem é esse consumidor que está lá dentro da farmácia, qual que é o hábito, o que ele compra, qual que é a frequência que ele vai na minha loja, que eu consigo identificar e fazer uma oferta personalizada, que através do análise, já estava pronto. O Bússola, que é uma ferramenta relativamente nova, em parceria com a IQVIA, onde a gente consegue enxergar o mix de produto da minha farmácia em relação ao brick que ela está presente, em relação àquilo que se vende naquela região, e a partir disso eu consigo olhar o que se tem de vendas de PBM, de programas de paciente, qual que é a minha participação, como é que eu posso acelerar. O projeto de trade, que é a disposição que a gente desenvolve com a indústria, isso já estava presente. O que nós estamos fazendo no processo de digitalização é a adaptação daquilo que é necessário. Então, eu não tinha a prescrição eletrônica e, muito rapidamente, no dia seguinte do processo de implementação, nós estávamos prontos para atender a prescrição eletrônica. O app não era uma prioridade nossa naquele momento, e em menos de 15 dias nós colocamos isso no ar e estamos funcionando. A gente não pode pensar no processo de digitalização só porque nós estamos vivendo um momento diferenciado. A gente tem que pensar com o momento de digitalização como uma prática comum, e isso vale para todo o modelo de farmácia. A farmácia independente, a farmácia de bairro, a farmácia da periferia, a farmácia da cidade menor, ela tem que se preocupar também nessa evolução, nesse processo de evolução, porque ele é natural. Agora, ele não é natural por causa do que aconteceu nos últimos 90 dias. Ele já era necessário antes. E o processo ele tem que ser muito mais robusto do que um aplicativo, como se isso fosse a solução. O processo ele tem que contemplar toda a dinâmica de administração dos nossos estabelecimentos. E, principalmente, ele tem que começar pela retaguarda, ele tem que começar pelo back-office, ele tem que começar lá na base, onde que eu tenho dados e informações para que eu possa atender e fazer o melhor para o consumidor, a partir de informações, a partir de dados, a partir de um mix correto que a gente possa entender e evoluir para isso. Então, esse é o nosso processo de digitalização, é assim que nós, da Febrafar e da Farmarcas, entendemos digitalização, é assim que nós trabalhamos a digitalização das nossas lojas, e nada disso aconteceu hoje. Nada disso aconteceu ontem. Já estava num processo, numa esteira de desenvolvimento, e não de desenvolvimento, de evolução, porque o desenvolvimento começou muito lá atrás. Esse é o nosso entendimento. Quando eu penso em digitalização, e essa frase também estava na minha apresentação da Bradilan, é que eu entendo da tecnologia o que está escrito nessa frase. Qual que é o nosso objetivo, e qual que é o nosso objetivo, sempre foi o nosso objetivo na Febrafar e na Farmarcas. Entender e fazer no presente tudo o que for necessário para continuar prosperando no futuro, seja ele qual for. Eu não entendo tecnologia como modismo. Triplicou o e-commerce, vamos sair montando e-commerce. Agora tem prescrição digital, agora esse é o futuro, só se fala disso. Não é isso, é muito mais do que isso. O que eu fiz, o que eu estou fazendo para continuar prosperando? Se eu não tiver base de dados, se eu não tiver informação, se eu não tiver forma de tomada de decisão, que passa necessariamente pelo processo de tecnologia, sobretudo porque nós trabalhamos num segmento que você trabalha com 10, com 8, com 7 mil SKUs diferentes. Não tem como gerenciar isso, não tem como precificar isso de forma intuitiva. É preciso que a gente tenha informações.
e é preciso que a gente tenha tecnologia. Então, a gente tem que fazer tudo o que for necessário, mas o necessário não é o que todo mundo está falando, é o que realmente é necessário para a gente prosperar nesse futuro. Ok? Deixa eu parar de compartilhar minha apresentação aqui com vocês, para que a gente possa voltar aqui para um bate-papo. Muito bom. Tá. Então, vamos... Voltei aqui? Voltou. Voltei. Vamos abrir para as perguntas, Ney? Vamos sim, Ivan. Acho que... Então, pessoal... a primeira... Só reforçando aí do WhatsApp que está aqui embaixo e o QR Code, pessoal que está nos assistindo, podem mandar suas perguntas pelo WhatsApp, que a gente está com uma equipe preparada para repassar para a gente aqui e a gente fazer no ar aqui ao vivo para o Edson e para o Vinícius. Então, entrou uma aqui que a primeira pergunta é uma pergunta internacional até. Ela vem lá de Portugal, do César Bentim, para o Vinícius. Ele pergunta, Vinícius, quais são os maiores desafios de integração entre a distribuição e a indústria? Estamos distantes desse cenário ideal? César, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela sua segunda pergunta, se a gente está distante do ideal. Eu acho que a gente não está distante. Eu acho que a indústria e a distribuição, eu acho que eles sabem os caminhos que precisam tomar, e o que está faltando é realmente sentar para poder desenhar isso e botar isso na prática. Porque no nosso entendimento, quando a gente fala da distribuição, a equipe do distribuidor é a equipe que está lá no ponto de venda. Ela é a equipe que faz toda a execução de ponto de venda. É a equipe que, como eu disse lá na minha apresentação, ela faz uma consultoria no ponto de venda. Tem muita informação, tem muito conteúdo, tem muita iniciativa e conhecimento que está na indústria que a gente não está conseguindo fazer chegar no representante para que o representante seja esse elo com a farmácia, para que o representante possa agregar lá no dia a dia com a farmácia. Então, o que eu acho que falta é realmente a gente conseguir encaixar todo esse conteúdo, toda essa informação que existe na indústria para dentro do distribuidor, e não é só a partir de treinamento, não é só a partir de insights pontuais. É realmente utilizar, como eu disse, utilizar um app, por exemplo, de capacitação, um modelo realmente de gestão compartilhada, para poder fazer com que essa informação rica que está na indústria, ela chegue lá no representante, e o representante possa usar isso na farmácia para poder gerir negócio. Então, vou dar um outro exemplo. A indústria tem muita informação, por exemplo, de mercado. Então, informação de PDV, informação sobre produtos, quais os produtos demandam em quais BRICS, quais produtos demandam em quais PDVs. Por que a gente não usar essa informação da melhor forma e capacitar o representante da distribuição para que o representante da distribuição possa usar isso para tomar a melhor decisão junto com a farmácia, para mostrar para a farmácia ali qual que é o tamanho da oportunidade, onde ele está perdendo, para que ele possa ter o mix correto, para que ele possa realmente melhorar seu resultado através dessa informação que vem da indústria. Mas eu não acho que está longe, não. Eu acho que está até relativamente perto. Deixa eu mandar um abraço para o César. Eu fiz uma live com ele essa semana. César é um amigo querido que está em Portugal, fazendo um trabalho belíssimo lá. Ele nos ajudou, eu acho que o Vinícius vai se lembrar, você também. Nós fizemos um bate-papo com ele para falar um pouco sobre como é que estava o mercado de Portugal. O César é um amigo querido e fez um belíssimo trabalho no Brasil, no desenvolvimento do autocuidado, da BIMIP, e agora está lá fazendo um trabalho lá. Então, muito amigo nosso. Legal, Edson. Edson, César, um grande abraço, também amigo nosso aqui. Tem uma pergunta para você.
em relação a essa questão do que muito se fala hoje de digitalização, e se fala-se muito do e-commerce em relação à pandemia, em relação ao distanciamento social, em relação à quarentena. A gente tem aqui dentro da Febrafar dados do PAI, que há anos a gente vê de maneira muito linear uma participação do delivery dentro das lojas associadas à Febrafar, sempre em torno aí da casa de 10%. E a gente sabe aí que o e-commerce, que você já até falou isso logo na abertura, tem aí 1,5% do mercado. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, até talvez desmistificasse um pouco essa ideia da farmácia associativista em relação ao e-commerce, em relação a delivery, e onde você acha que tem uma oportunidade mesmo para nossas farmácias que são associativistas, farmácias independentes, que é o grande número de farmácias no Brasil e que estão presentes em 5.500 cidades. Tá. Bom, eu queria contextualizar e-commerce de uma forma mais ampla, tá? Até porque eu até sou um pouco marcado porque todo mundo acha que eu sou uma pessoa, ou pelo menos todo mundo não, mas grande parte das pessoas acha que eu sou muito quadrado e acha que não acredito em e-commerce. É óbvio que eu acredito em e-commerce, tá? Porém, é preciso que a gente tenha a real dimensão quando a gente fala de e-commerce e o tamanho do mercado e de que mercado nós estamos falando. Se eu tiver... eu gosto de usar o exemplo do Magazine Luiza como um exemplo extremamente bem sucedido. Aliás, eu tenho uma live com o cara que implementou o sistema do Magazine Luiza dia 29, que é o do Magalu. Amanhã eu tenho uma também, depois eu vou fazer um convite aqui para o pessoal. E eu tenho... quando a gente olha para o Magazine Luiza, que é um das empresas mais bem-sucedidas, e ela basicamente é uma plataforma de e-commerce que evoluiu e é uma das empresas mais valorizadas na Bolsa, que mais remunera, e é um sucesso, e ninguém pode negar. Ou seja, o e-commerce é uma realidade. Agora, vamos pensar sobre o ponto de vista do que se comercializa dentro do Magalu. Obviamente, hoje ele é uma plataforma múltipla, mas ele basicamente nasce como uma ferramenta para venda de móveis e eletrodomésticos dentro do Magazine Luiza. E aí você tem que pensar que, queira ou não, de alguma forma, o processo de compra de uma televisão ou de uma máquina de lavar ou no micro-ondas sempre foi dessa forma. O que mudou foi o showroom. Você entrava numa loja, escolhia o produto, porque você não tinha um processo de internet, e a partir daí a empresa entregava na sua casa. O que mudou agora é que você tem um showroom, que é um celular, você entra lá e compra a partir do celular. Quando a gente pensa eu vou pegar um produto aqui. Quando a gente pensa em e-commerce, eu resolvo comprar esse microfone, esse headset aqui, eu resolvo comprar esse fone de ouvido, e de repente ele tem uma qualidade, ele tem uma praticidade que eu quero, e eu posso pedir ele e esperar que isso demore 1 mês, 15 dias, 20 dias para chegar na minha casa, que não vai ter nenhum problema, porque eu não tenho a necessidade urgente. Eu posso entrar na internet e comprar, faz sentido, e o preço também ele deixa de ser o fator mais relevante. Quando a gente pensa em farmácia, eu tenho que trazer para a realidade do que nós estamos falando, do que nós vendemos. Primeiro que nós vendemos medicamento, que tem ou ele é uma urgência do uso e, por consequência, eu não tenho o tempo da espera. Eu tenho um excesso de oferta. Você não anda no Brasil mais do que 150, 200 metros para achar um estabelecimento. Raramente você vai andar mais do que isso para achar um estabelecimento. Então, você tem a disponibilidade. Você tem uma questão de preço, que é muito relevante, porque nós estamos falando de uma essencialidade. E você tem, por fim, uma questão de oferta. Então, e o ticket médio relativamente baixo. Então, não faz muito sentido a gente achar que o e-commerce de farmácia vai evoluir na mesma proporção de e-commerce de outros estabelecimentos ou de outros segmentos, ok? Agora,
o delivery é uma comodidade que a farmácia de periferia, a vida inteira trabalhou e trabalhou muito bem. Tá? Como é que eu posso pensar, e eu não tenho, a gente tem admiração por alguns players que têm um e-commerce que são muito bem estruturados, mas ele basicamente de redes nacionais grandes que têm uma estrutura para isso. Como é que eu posso pensar numa estruturação de um e-commerce partindo de uma farmácia de um único estabelecimento ou de um grupo pequeno de estabelecimento? Como é que eu vou fazer uma entrega de produtos a 50, a 40 quilômetros? Como é que eu integro sistemas individualizados de loja e de preço de cada uma das lojas? Então, é humanamente improvável que a gente tenha sucesso no e-commerce. Agora, todas as farmácias de periferia têm uma competência absurda de fazer um trabalho de delivery, de entrega em domicílio, numa área de influência primária aí de 3, 4, 5 quilômetros próximo da loja, com perfeição. E é o que nós fazemos. E aí você precisa do quê? De uma boa estrutura de divulgação do seu telefone. Às vezes um imã de geladeira vai dar muito mais resultado do que eu achar que eu tenho que integrar a minha farmácia numa plataforma de e-commerce. Então, eu acho que é tudo uma questão da gente enxergar realmente o que nós temos de oportunidade que a gente deixa passar e como que, às vezes, a gente está olhando para um negócio que não faz sentido. Neste momento, a gente acelerou muito o delivery. Eu vou falar da farmácia do meu irmão, como eu uso como exemplo. A gente tem um processo de entrega estabelecido desde a época que eu ficava lá, desde 1991, e nesse momento a gente quase que triplicou, da mesma forma que triplicou o e-commerce. Só que aí eu estou falando que sai de uma base de 10% para 30% da venda. E é fazendo a entrega nos mesmos lugares que eu fazia anteriormente, sem muita invencionice. Obrigado, Edson. Então, tem uma pergunta aqui que não se identificaram, mas eu acho que ela é importante. Eu acho que o Vinícius colocou durante a apresentação dele, né? E de uma certa forma que a digitalização, na realidade, é um meio e não um fim, né? Mas é óbvio que a gente olha para frente tentando pensar onde é que a gente quer chegar. E uma das reflexões que tem dessa colocação é que o desafio da farmácia de ser atendido pelos distribuidores da Bradilan com não medicamentos, da mesma forma que ele é hoje pelo medicamento. Você acha que essa mudança provocada pela digitalização, pela pandemia, pela questão da digitalização no centro da discussão, pode ser uma forma de fazer com que a distribuição da Bradilan se olhe mais e se mostre uma alternativa na distribuição do não medicamento como fim? Ivan, o distribuidor da Bradilan, ele entende a importância de ter essa diversificação de portfólio. Já tem muitos distribuidores que têm feito excelentes trabalhos com relação ao trabalho, com relação à distribuição do não medicamentos. Logicamente que o distribuidor da Bradilan, historicamente, ele iniciou com um medicamento similar e com um medicamento genérico, mas o não medicamento vem crescendo muito dentro do negócio da Bradilan. E eu acho que tem ganhos importantes para os dois lados, tem ganhos importantes para a distribuição e tem ganhos importantes para a indústria de não medicamentos. Então, o ganho para a distribuição, logicamente, está muito claro na diversificação, mas o trabalho de venda do não medicamentos é um trabalho diferente do medicamento. Né? O medicamento, ele majoritariamente, tirando os OTCs, ele está atrás do balcão. Então, tem um trabalho que às vezes consegue fazer um incentivo de venda, mas é pequeno. Então, é um trabalho mais ali de levar bons negócios e ser o consultor, mas de levar bons negócios. Mas o trabalho do não medicamento, ele exige muito mais uma execução no ponto de venda. Né? Então, ele realmente ajudar a farmácia a ter um bom gerenciamento de categorias, um bom plano, executar um planograma de qualidade para que a farmácia consiga extrair dali um excelente resultado. Quando a gente olha
para farmácias independentes, e quando a gente olha para a grande rede tem um setor de gerenciamento de categorias, tem uma equipe para poder trabalhar os planogramas, para poder pensar ali como expor os produtos, mas a farmácia independente ela não tem essa equipe. Então, ela precisa de alguém realmente para poder fazer esse trabalho, ajudá-lo na construção desse planograma, para ele usar de forma melhor possível esse espaço de gôndola que ele tem. E aí entra o representante da distribuição da Bradilan, que é, com certeza, o representante que é mais próximo da farmácia, que está mais no dia a dia da farmácia, que está ali visitando a farmácia toda semana, ou 2 ou 3 vezes por semana. Esse é o representante que pode ajudar a farmácia realmente a, como eu disse, extrair o melhor resultado de dentro das gôndolas, de dentro do não medicamento. Executando um planograma, ajudando na composição do mix correto, e aí volta para o que eu disse de conhecimento que está na indústria, ele chegar no representante para que o representante seja realmente um executor dessa estratégia dentro da farmácia. Maravilha. Obrigado, Vinícius. Queria primeiro agradecer aí a participação de todo mundo, tá mandando bastante pergunta aqui no WhatsApp, tá dando bastante interação. Obrigado aí o pessoal que está interagindo bastante, sempre enriquece. Edson, eu tenho aqui uma pergunta, misturado meio que com uma opinião também, do Leandro Tonelotti. Ele pergunta o seguinte: gostaria de enviar uma pergunta ao Edson. Você acredita que com o digital já está bem estabelecido nas grandes redes e o entendimento da importância deste movimento, as farmácias independentes terão grande relevância nos próximos 10 anos? Acho que vale a pena você abordar um pouco mais desse tema aí para a gente. Legal. Primeiro mandar um abraço para o Leandro, acho que eu não sei se eu conheço ele, mas primeiro que eu tenho e esse foi o principal motivo da gente ter feito esse evento, Leandro, que eu queria mostrar que a digitalização não necessariamente está na grande rede. Nós somos farmácias independentes, a Febrafar tem hoje 10.170 farmácias, nós somos essencialmente farmácia de periferia, nós somos farmácia da cidade pequena, nós temos, obviamente, farmácia em centros, mas, essencialmente, nós estamos presentes em 2.800 municípios, ou seja, 50% dos municípios brasileiros, e nós somos 100% digitalizados. Nós não temos e não ficamos devendo nada para ninguém. Então, vai depender, e a gente conhece algumas redes grandes que não são tão digitalizadas assim. A gente tem grandes redes que não têm programa de fidelidade. A gente tem grandes redes que não têm um BI estruturado. Eu tenho uma opinião diferente, pensando nos próximos 10 anos. Primeiro que, no Brasil, pensar para 10 anos para frente é uma obrigação, mas um desafio absurdamente grande, porque a gente reescreve o passado, então imagina o futuro, né? A gente tem problemas políticos, a gente tem problemas tributários, a gente tem problemas estruturais, que é muito difícil pensar nos 10 anos. Mas vou pensar nos 10 anos junto com você e pensar o seguinte: eu não acredito entre grande e pequeno, eu não acredito entre rede e não rede, eu acredito entre estratégia e não estratégia. A gente tem muita farmácia independente, muitas associações ligadas à Febrafar, 100% preparada para o futuro. 100% digitalizada, fazendo um processo de gestão bastante próxima do seu consumidor, bastante próxima do seu empresário. Assim como eu acredito que tem muita rede grande com extremo sucesso, e a gente tem muita rede grande com sucesso relativo, e a gente tem rede grande com muita dificuldade também, que vai enfrentar muitos desafios. Tá? Quando a gente olha para o mercado, e aí eu não preciso falar de agora, eu posso falar dos últimos 4 anos, essa afirmação que às vezes a gente tem, ou essa visão que a gente tem que a rede está dominando, ela não é verdadeira. A rede perdeu participação de mercado, ainda que tenha um crescimento de PDVs, quando a gente olha nos valores absolutos. Ela perde quase 1% de participação nos últimos 4 anos. E quem ganha essa participação? É o mercado independente estruturado. É que é importante, quando a gente olhar para o mercado e olhar para as 80 mil farmácias, a gente não separe o mercado somente em redes e independentes. A gente separe da forma que ele precisa ser separado.
Você tem rede, você tem independente, você tem um associativismo, como a gente mostrou aqui, extremamente estruturado e digitalizado. Eu posso dizer, e não tenho medo de dizer isso, que nós estamos preparados para os próximos 10 anos, aconteça o que acontecer, porque a gente se prepara todos os dias. Então, amanhã, se eu tenho que digitalizar a receita, a gente faz isso em 10 dias, porque eu não estou tateando alguma coisa, a gente está preparado. Se tiver uma nova dinâmica do mercado, a gente vai estar pronto. A gente tem que estar preparado, independente de ser independente, tem que ter um independente organizado. Então, ok, não acho que tem essa divisão de rede e não rede, tem organizado e não organizado, preparado ou não. Edson, deixa eu só comentar esse ponto que você colocou. Eu lembro que no início do ano eu fui participar de uma convenção, na convenção do Natulab, e aí eu falei um pouco sobre isso, sobre o quanto no nosso mercado não é uma questão de ser grande, né? É uma questão de realmente ter um planejamento estratégico bem feito e uma execução também bem feita. Como você disse, tem grandes redes que estão performando super bem? Tem, mas, por exemplo, tem a Farmácias que tem quantos anos? 6 anos, 7 anos, que há 6 anos atrás não existia e agora são quantos anos? São 6? Na verdade, são 7 anos. Farmácias são 6 anos e a Ultra Popular, que começou em 2012, fizemos 8 anos agora. A gente é uma empresa que saiu do zero para ser uma empresa de 4 bilhões, 100% digitalizada desde o primeiro dia. Não existia e agora é uma empresa de 4 bilhões. Dentro da distribuição, tem grandes players que estão indo bem? Tem, mas tem distribuidores também que estão performando muito acima do mercado, 3, 4 vezes acima do mercado. E na indústria é a mesma coisa. Então, tem gigantes que estão indo super bem, tem gigantes que estão tendo mais dificuldade, mas tem empresas menores que crescem e tomam o mercado daí dos grandes. Eu acho que no Brasil e no nosso mercado ele tem oportunidade para todos que estejam bem preparados para enfrentar esse futuro. Eu acho que é um mercado de muita oportunidade. Eu acho que até na fala do Edson tem um ponto importante no final da apresentação dele, né? Tem que se preparar agora, seja qual for o futuro que tiver, né? O que a gente vai encontrar lá na frente. Então, acho que tem um link com isso. O Edson, tem uma pergunta do Clebson. Ele não se identificou de onde é, mas ele está perguntando assim, é certo afirmar que no varejo, aí voltando para o tema da digitalização, né? A digitalização pode ser útil em pelo menos 2 dimensões que são complementares? O cliente e a gestão do negócio? Porque às vezes a gente olha só para o cliente, né? Mas essas 2 coisas são complementares quando a gente fala de digitalização? A digitalização, né, Ivana, para mim, pelo menos na minha visão e naquilo que a gente trabalha, ela é uma jornada, tá? E aí, de novo, eu vou reafirmar. O cliente é importante, mas ele é o final da jornada. Ele não pode ser o começo da jornada. Eu não posso querer começar a digitalizar de trás para frente. Tá? Eu tenho que começar a digitalizar da minha base. Eu só posso falar com o cliente, porque o cliente, claramente, é o seguinte, o cliente da farmácia, a gente, através de pesquisa, através de informações, através de dados que nós temos, todos vocês sabem, a gente tem um instituto, que é o IFEPEC, a gente pesquisa muito shopper, pesquisa muito consumidor, a gente conversa todo ano, todos os anos, há 5 anos, a gente conversa com 4 mil consumidores, quando ele está, geralmente uma pesquisa feita em janeiro, ele está saindo de uma farmácia, nós vamos entender o porquê que ele escolheu aquela farmácia, o que ele comprou, qual que foi a cesta dele, qual é o hábito desse consumidor, para que a gente possa entregar para ele o melhor possível, para que a gente possa entregar o melhor serviço, a melhor experiência de compra. E claramente, não tem... eu até vou plagiar uma conversa que o Ney teve essa semana numa explicação, é muita pretensão nossa, às vezes, falta, às vezes, de humildade, a gente achar que a gente sabe como que cada um dos nossos consumidores pensa. Então, eu trabalho assim porque aqui na minha região o meu cliente não gosta disso, não gosta daquilo. A gente dispõe de informações para poder fazer o melhor possível. E essa informação, você não tem como operacionalizá-la se você não tiver com a base digitalizada.
Eu não tenho como ter o mix ideal na minha farmácia se eu não tiver essa informação, porque vai partir da minha percepção. Eu não tenho como ter um programa de fidelidade para o meu consumidor se eu não tiver uma base de digitalização da minha precificação. Então, ela é complementar, sem dúvida, mas ela começa na base. A integração com o distribuidor, as operações logísticas com a indústria, a base de informações do mix correto, tudo isso começa na base para depois eu chegar no consumidor. Legal. Maravilha, Edson. Eu tenho uma pergunta aqui para o Vinícius, do Mauro Pakanovski. Só os nomes mais complicados que ficam. O Mauro é amigo nosso aqui também. Carioca do Rio de Janeiro, é um excelente colunista, escreve muito bem. O pessoal da produção tá pegando no meu pé aqui, Edson. Eu quero ver eu quebrar a língua. Não, aqui. Mas você falou certo, é Pakanovski. Falei certo? E a pergunta dele é tão boa que ela estava selecionada por mim também. Então, o Mauro tem seleções. Conhece o Mauro, né? Ele foi do varejo aí no Rio, grande amigo. Ô Vinícius, o Mauro nos pergunta o seguinte: as independentes precisam receber mais informação e colaboração, tanto da indústria quanto da distribuição. Como melhorar este gap? Como que você acha que a gente pode melhorar isso e qual que seria o papel da distribuição nesse sentido? Ô Ney, obrigado ao Mauro aí pela pergunta. Eu acho que o primeiro ponto para independente, na visão nossa, que está muito próxima dentro da farmácia independente, porque aí eu vou separar, como o Edson separou ali, de a independente estruturada e a independente não estruturada. Porque a independente estruturada, e aí a independente, eu estou falando, incluindo o associativismo, a independente que está ligada no associativismo, ela tem muita informação. Muitas vezes ela não usa a informação. Então, ela tem um volume de conteúdo, de treinamento, de informação que chega a ele, que ele não usa. Então, esse tipo de independente ali que recebe esse tipo de informação e não usa, ele precisa realmente começar a usar, porque a informação está disponível para ele. Em compensação, você tem um independente que está realmente sozinho e distante e que não tem um plano estruturado de negócios. Esse, muitas vezes, ele nem se preocupou ainda com a importância de receber esse tipo de informação. Então, o que a gente mais encontra quando a gente faz algum tipo de pesquisa para poder... Porque a gente quer sempre gerar mais valor para o nosso time, para a nossa empresa. Então, quando a gente faz algum tipo de pesquisa com um independente que não está estruturado, quando você pergunta, o que eu posso te oferecer para eu gerar mais valor para você? Quase que a única resposta que a gente recebe é desconto. Me dá desconto. E aí, esse independente, muitas vezes, ele ocupa 80% do tempo dele atrás de uma mesa, fazendo cotação, achando que comprar uma dipirona, uma losartana, 1, 2, 5 centavos mais barato, que é a salvação dele. Enquanto ele deveria, se ele comprar uma losartana a 3,50 ou a 3,60, isso não muda o resultado dele. O que muda o resultado dele é ele investir realmente em gestão, em gerenciamento de categorias, em vender melhor, porque aí ele realmente consegue agregar valor também para o cliente dele. Então, o que eu acho que o independente precisa é pensar mais em vender melhor, em como agregar mais valor. Como eu falei na minha apresentação, a pior experiência que você pode oferecer para o seu cliente é não ter o produto que ele procura. E aí, a solução é comprar mais barato, comprar uma losartana 5 centavos mais barato. Essa não é a solução. Ele tem que ter um mix do cliente. Nesse momento de pandemia, que o shopper ele quer entrar na loja, ele não quer ficar entrando em várias lojas, porque ele quer se sentir seguro, ele quer entrar numa loja e sair com a cesta completa. Se ele entra numa loja e ele não sai com a cesta completa, próxima vez que ele for comprar, ele não vai ali nessa loja, ele vai na outra loja. Então, pense em vender melhor, comprar, todo mundo compra bem. Os descontos, as condições comerciais que estão no mercado, elas são boas para todos.
mas não é investir esse tempo, 80% do tempo em ficar fazendo cotação, em ficar querendo comprar mais barato, é que vai fazer diferença no negócio. E sim em absorver esse conteúdo, ter acesso a esse conteúdo que a distribuidora pode oferecer para ele, que a indústria pode oferecer para ele, para que ele possa vender melhor, para que ele possa realmente ter um resultado melhor. Ô Vinícius, queria fazer uma complementação no que você está falando, e isso vale para todo mundo, tá, galera? Não é só para quem está no associativismo. O mercado tem muita informação disponível, tem muito dados que nós podemos aproveitar, tem muita informação que serve para uma tomada de decisão mais assertiva. A gente nós temos que entender que só no processo de compra por si só não está a solução da farmácia. E não tem como, realmente não tem como você fazer uma boa gestão se você não pensar em usar as informações que estão disponíveis. Ainda plagiando novamente o Ney. Às vezes é muita pretensão nossa a gente ter um monte de dados e informações, tudo disponível, e a gente achar que na nossa região, onde eu estou, as coisas são diferentes, e lá eu sei como é que funciona em detrimento de todo mundo. Às vezes é falta de humildade a gente achar que a gente sabe como pensa 5 ou 6 ou 7 mil consumidores que entram na minha loja. Então, é esse o desafio nosso como empresário. Olhar para os dados, olhar para a informação que está disponível, que a indústria tem, que os institutos de pesquisa nos disponibiliza, e tomar decisão a partir daí. Não é ficar procurando o preço, ficar cotando o preço o dia inteiro, porque esse não vai ser o caminho. Sensacional, Edson. Sensacional, Vinícius. Para agregar aí também, a coisa que a gente mais escuta quando a gente vai na farmácia oferecer um produto isso não vende. Isso não vende na minha loja. Isso não vende na minha loja. E aí você tem a informação do BRIC, você tem a informação que o produto vende, que tem a demanda. Ele não vende porque ele não tem. Ele não vende porque ele não tem histórico, porque ele não tem histórico do produto. Coloca a informação, o vendedor do distribuidor, o vendedor da indústria, ele tem essa informação. E ele está ali para ajudar a farmácia. A relação vendedor-farmácia de antigamente, onde o vendedor queria entuchar a farmácia, se aproveitar da farmácia para fazer volume, essa relação não existe mais. O representante da distribuição ele está ali para ajudar a farmácia a gerir melhor o negócio dele, a comprar melhor, a ter realmente uma evolução de venda, uma evolução do resultado da farmácia. Ô Vinícius, eu queria fazer acrescentar um processo de digitalização que, na minha opinião, ele é extremamente relevante, e ainda como a gente às vezes tem um viés do pensamento do passado, é preciso que a gente repense. Ontem, ouvindo um amigo meu, ele falando sobre isso como se fosse um mal necessário, que são os programas de paciente, que a gente, tradicionalmente aqui no Brasil, a gente chama de PBM, mas que de fato não é PBM, são os programas de paciente que as indústrias farmacêuticas têm e que ganhou nos últimos anos uma relevância muito grande. A gente tinha lá no começo um programa que foi quando começou, talvez eu possa estar errado aqui, mas acho que eu me lembro que o programa que começou, o primeiro de todos foi o Vale Mais Saúde, que é da Novartis, e de lá para cá a gente tem uma evolução grande hoje. Quase todas as indústrias de prescrição médica têm pelo menos 1 ou 2 produtos dentro do programa de paciente. E está certo, e está claro também para nós, do varejo farmacêutico, que hoje nós não temos mais nenhuma possibilidade de vender nenhum tipo de produto que não seja adicionando um desconto dentro do processo de competitividade. Então, lá no passado, quando eu fazia a conta e de repente, eu falava que não compensava entrar no programa de paciente, porque eu estava pensando dentro de uma linha de pensamento, pensando sobre o ponto de vista que eu poderia vender aquele produto lá na minha loja sem desconto, e quando você fazia conta, você ganhava menos dentro do programa de paciente. Hoje, é improvável que a gente tenha, porque o mercado evoluiu, a competitividade é outra, que a gente tenha uma venda que não seja com desconto para o consumidor final. E aí, muitas vezes, e na maioria das vezes, a farmácia ainda é resistente a esses processos de integração com a indústria, com esses programas, mas, ao mesmo tempo, ela está dando desconto por conta própria. Então, eu vou usar o produto aqui, que talvez hoje seja o mais relevante, só para exemplificar para todos,
dentro do programa de paciente, que é Xarelto. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele é o produto mais vendido hoje em valor absoluto, ou um dos mais vendidos em valor absoluto no mercado farmacêutico, e ele é um produto que tem um programa de paciente, ou seja, ele tem um desconto a partir do cadastramento do paciente no programa. E você vai vender aquele produto com ou sem no programa com desconto, ou você tem duas alternativas nesse caso, ou você dá desconto por conta própria, ou você tem a indústria como parceira para oferecer esse desconto para o paciente. Até hoje tem farmácia que resiste a isso. Até hoje a gente tem um monte de farmácias que não se cadastram em programas de paciente. Quando a gente pensa de digitalização, nós estamos falando disso, dessa tomada de decisão, de eu ter a informação do que vende na minha região e como que eu vendo esse produto, qual que é o desconto que eu estou dando e como que eu poderia ter uma contribuição da indústria nos processos. Edson, sensacional. A gente está indo aqui já para quase 1h30 de live, o tempo passou muito rápido, o pessoal está enchendo a gente aqui de pergunta. Eu acho que tem energia aqui e interesse para a gente ficar a noite inteira, mas a gente tem que tomar cuidado para não se estender demais. O pessoal tem que trabalhar amanhã e a gente tem que caminhar para o nosso fechamento. Então, acho que vamos fazer mais uma pergunta aqui. O que você acha, Ivan? Uma para o Edson e uma para o Vinícius, e a gente vai para o encerramento, topa? Tudo bem, vamos lá. Então a bola está contigo aí. Tá bom. Ô Edson, tem uma pergunta que eu sei que você adora responder. Eu até selecionei ela aqui, que é do Gesaías, da DP4. Edson, estamos acreditando muito nesse novo normal, e esquecendo tudo que foi feito na base do varejo até hoje. Qual será o real novo normal do varejo farmacêutico? O Gesaías, meu amigo de anos, né, ele foi da indústria farmacêutica, ele já teve farmácia, ele já teve açougue, ele já foi de frigorífico e agora ele é um gerente da DP4. Pergunta para ele quando que foi normal. Eu não conheço nenhum dia normal desde que eu nasci. Não existe novo normal. O cenário é mutante a vida toda. A gente vai evoluindo o tempo todo. A gente tende a gostar de falar desse novo normal muito mais como um acalento da alma para a gente pensar que daqui a pouco o mundo vai ser diferente do que nós estamos vivendo. Certamente vai ser diferente. Não significa que ele vai ser menos ou mais desafiador. A gente vai continuar tendo os desafios pela vida, como a gente tinha em 2012, como eu tinha em 1995, quando eu montei, junto com um grupo de amigos, junto com meus irmãos, a Farmavip, que era porque o mercado farmacêutico estava muito competitivo e se nós não fizéssemos uma associação, nós íamos sair do mercado. Em 1995, o mercado não era normal. Então, o mercado nunca foi normal. O Gesaías, que tem uma trajetória longa, ele sabe que o mercado nunca foi normal. Então, não tem novo normal, tem só outros desafios daqui a pouco. Eu acho sensacional essa pergunta e achei sensacional a sua resposta, porque é uma coisa que eu ouço aqui constantemente de você. Então, e o Gesaías nos deu uma oportunidade muito grande aqui de tratar desse assunto, e essa pergunta é tão boa que eu queria fazer ela para o Vinícius também. No olhar da distribuição, Vinícius, o que você acha aí do novo normal? Vai mudar muito para a distribuição depois da pandemia? O que você tem para nos dizer, amigo? Ô, Ney, eu sou adepto também da frase que o mundo nunca foi normal, então não existe novo normal. Então, o que a gente vai enfrentar daqui para frente é um mercado com algumas coisas que se aceleraram um pouco mais. Então, no caso da distribuição, a importância, como eu disse, de você utilizar melhor a multicanalidade, de você utilizar melhor as abordagens de televendas, as abordagens de pedido eletrônico, os alinhamentos de EDI, de compra e venda. Então, algumas ferramentas digitais que vão se acelerar um pouco mais, mas é uma questão de adaptação a uma mudança de mercado que ela sempre acontece. Eu estou no mercado há 12 anos e o mercado que eu enfrentei há 12 anos atrás é completamente diferente do mercado que eu enfrento hoje. Os desafios que a gente tem hoje é completamente diferente do mercado de 12 anos atrás. Então, a gente está sempre realmente se adaptando à nova realidade que o mercado nos exige.
e cabe a gente se adaptar a ela da melhor forma possível para realmente ter o melhor resultado. Então, acho que a gente vai enfrentar um mercado com algumas mudanças, mas nada de mais desafiador ou menos desafiador que a gente enfrentou no passado. Ô Vinícius, eu queria só complementar isso que você está falando. Essa semana, nós estávamos olhando aqui para fazer a contratação de um treinador, de um palestrante, para fazer uma palestra para a nossa equipe. E aí eu fui apresentado por uma gerente nossa para ele é da Fundação Getúlio Vargas. E aí eu fui ver um material dele na internet, no YouTube, e eu peguei uma palestra dele de 2018. E comecei a assistir, né? Ao jeito que ele fala do futuro, 2018 era o pior ano que tinha pela frente. O ano mais desafiador do mundo era aquele 2018. E ele não estava errado quando você olha, você volta para 2018, você vê uma economia em frangalhos, você vê uma eleição bagunçada, uma situação extremamente difícil. Você fala, como é que vai ser esse futuro? É a mesma coisa de hoje, né? A gente vai estar sempre nesse processo de mutação. O cenário é mutante a todo momento, né? Nunca vai ser normal. É o que você vive falando, né? O pior desafio é sempre aquele que a gente ainda não transpôs, né? Então, o desafio que a gente já transpôs é sempre aquela caminha quentinha. Parece que o desafio de hoje é sempre o pior de ontem, porque hoje a gente ainda não transpôs ele, né? Você vive nos lembrando sobre isso, né? É bem realidade mesmo, né? Bom, gente, estamos fechando aqui 1h33. Antes de passar aí para os palestrantes, eu já queria sair me despedindo. Queria agradecer muito aí, Vinícius, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Edson, obrigado pela confiança, pela parceria aí que a gente sempre teve com a diretoria operacional e comigo, todo o carinho que você nos direciona aqui na Febrafar. Com certeza facilita muito o nosso trabalho. Ivan, uma parceria muito legal. Obrigado, agradecer a sua equipe, a Paulinha, que veio nos ajudando aí nos comunicados junto com os associados da Bradilan. Queria deixar um alô especial para a minha equipe, o Rafa, o Vinícius, o Gabs e a Dani, que estão aqui conosco na produção, o Serjão também, que nos ajudou a produzir o evento, e principalmente a todas essas pessoas que estão nos assistindo até esse momento. Eu acho que fica a mensagem dada aí de um olhar realista, verdadeiro, para o que vale para grande parte das farmácias que estão distribuídas em 5.570 cidades do Brasil. Eu acho que esse é o intuito desse nosso encontro e espero vê-los em breve. Ivan, tá contigo. Faço minhas suas palavras e um agradecimento especial aos associados da Bradilan que estão aqui, que estão participando dessas discussões, como uma forma da gente melhorar os processos e mostrar a força que os associados da Bradilan, que a Bradilan tem, para contribuir para esse momento difícil de transformação que a gente está vivendo. Obrigado. Valeu. Vinícius, deixa eu fazer meus despedidos, depois eu passo para você. Só queria deixar aqui um aviso para os amigos que estão nos assistindo até agora. Primeiro, agradecer e dizer que a gente vai deixar essa gravação disponível nas redes sociais, né, Ney? Sim, Edson. Você poderia até explicar, a gente vai, como é que vai... Essa gravação vai ficar aí no YouTube, na página da Febrafar. Até aproveita aí e peço para vocês se inscreverem na página da Febrafar, compartilharem esse link aí nas redes sociais de vocês. Vai ser sempre um prazer disseminar essa visão realista, pé no chão, do que é realmente digitalização para as farmácias. E a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais também, Edson, esse link aí nos próximos dias, para tentar, quanto mais possível, trazer o pessoal pro pé do presente e não ficar voando aí com ideias que são mirabolantes, que não trazem resultados. Certamente o Ivan também vai colocar nas redes sociais da Bradilan, então acho que vocês depois puderem compartilhar, porque, de fato, o objetivo de hoje, eu creio que a gente conseguiu atingir, apesar de, com certeza, não ter conseguido responder a pergunta de todo mundo, era mostrar um pouco a nossa visão sobre o processo de digitalização e, sobretudo e principalmente, falar para os nossos associados, nossos parceiros, que nós, da Febrafar, estamos preparados para esse processo, para esse momento, e nós já estávamos preparados antes. É só nós sabermos aproveitar tudo que a gente vem construindo ao longo dos últimos 10 anos. Então, obrigado a todos, obrigado, Vinícius, Ivan, Ney,
muito obrigado mesmo. Muito gostoso estar aqui com vocês. Ô Edson, posso fazer só uma justiça? Desculpa, Ivan, eu me esqueci do Xandão e da equipe de marketing da Farmarcas. Seria imperdoável não falar deles aqui. Xandão, Fábio, todo mundo da equipe de eventos da Farmarcas que nos ajudou também na confecção desse material, em toda a comunicação visual. Seria imperdoável não falar deles aqui. Desculpa aí atrapalhar. Vini, finaliza aí. Tá ótimo, Ney. Eu quero também agradecer a todos pela presença, pela participação. A gente vai, sim, deixar também a gravação disponível nas redes sociais da Bradilan, para que todos tenham acesso. Eu acho que essa visão é importante para o mercado como um todo. E eu quero terminar só com uma mensagem convidando a todos para investir realmente na digitalização, utilizar realmente a digitalização como fim, pensando em como a digitalização pode nos ajudar a todos os elos, distribuição, indústria e varejo, a ter um resultado melhor. E, na minha opinião, existe uma oportunidade muito grande para que a gente utilize a digitalização realmente na cadeia de suprimentos do mercado farmacêutico, para que a gente consiga eliminar o principal ponto que, na minha opinião, é de oportunidade de negócio, de resultado, que é a ruptura lá na ponta. Tá bom? Obrigado a todos, obrigado, Edson. Obrigado. Prazer estar com vocês. Um abraço. Abraço, Valeu, gente. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.